Capítulo 35. Ramos do Direito Público. Sumário. 195. Considerações prévias. 196. Direito Constitucional. 197. Direito Administrativo. 198. Direito Financeiro. 199. Direito Internacional Público. 200. Direito Internacional Privado. 201. Direito Penal. 202. Direito Processual. 195. Considerações prévias. A presente unidade, que versa sobre os ramos do direito, objetiva proporcionar ao estudante a visão universal da árvore jurídica. Seu intento não é abordar conceitos e temas fundamentais de cada ramo, mas oferecer a perspectiva de estudo das diversas disciplinas especiais. A discriminação dos ramos não se fará exaustiva ou total. Vamos limitar a nossa apreciação apenas aos ramos tradicionais, aqueles que formam disciplinas integrantes dos currículos de cursos. O ordenamento jurídico é um conjunto harmônico de regras que não impõe, por si, qualquer divisão em seu campo normativo. A setorização em classes e ramos é obra de iniciativa da ciência do direito ou dogmática jurídica, na deliberação de organizar o direito positivo, para fazê-lo prático ao conhecimento, às investigações científicas, à metodologia do ensino e ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Sublinhamos, novamente, a necessidade de se considerar todo o ramo do direito como espécie de um gênero comum. Antes de ser adjetivo, público, privado, penal, civil, o conjunto de normas expressa o substantivo direito. Assim, cada ramo do direito positivo, além de possuir caracteres próprios, participa das propriedades inerentes à árvore jurídica, processo de adaptação social, normas coercitivas sob o comando do Estado, sujeição à variação histórica e submissão aos princípios fundamentais do direito natural, fórmula de realização dos valores segurança e justiça. O critério adotado na classificação dos ramos jurídicos é o da antiga divisão do direito público e privado que, apesar de sua reconhecida deficiência, revela duas tendências fundamentais no estudo da jurisprudência. 196. Direito Constitucional. A palavra Constituição é um termo equívoco, porque possui várias acepções inteiramente distintas. Em sentido amplo, significa estrutura, e sob esse aspecto, todo ser apresenta uma constituição, homem, livro, automóvel. No campo jurídico o vocábulo é empregado em sentido material e formal. Do ponto de vista material, Constituição representa a organização dos poderes e órgãos do Estado, bem como as normas protetoras das pessoas. Sob o aspecto formal, Constituição significa o documento legal que define a estrutura estatal. Como a existência de um Estado pressupõe organização interna, todos possuem, necessariamente, uma Constituição do ponto de vista material. Nem todos, porém, apresentam uma Constituição formal, como é o caso da Inglaterra, que a possui consuetudinária. Direito constitucional é o ramo do direito público que dispõe sobre a estrutura do Estado, define a função de seus órgãos e estabelece as garantias fundamentais da pessoa. É um direito que limita a ação do governo, pois estabelece faixas de competência para os poderes. É também um direito de garantia das pessoas, pois as constituições modernas estabelecem um elenco de garantias fundamentais aos seres humanos. Denomina-se parte orgânica da Constituição a que dispõe sobre a estrutura do Estado. E parte dogmática que se refere aos direitos e garantias individuais. Em nossa Constituição, esta parte se acha inserida no artigo 5 e seus 78 itens. A ciência do direito constitucional começou a formar-se com os estudos promovidos por Montesquieu, ao desenvolver a clássica divisão dos poderes. A consolidação dessa ciência, como saber autônomo e sistemático, ocorreu ao final do século XVIII, com a promulgação das primeiras constituições, a norte-americana, em 1787, as constituições francesas de 1791, 1793 e 1795, além da famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789.
A importância das constituições decorre também de sua superioridade hierárquica em relação às leis ordinárias. As constituições fixam os princípios e as grandes coordenadas da vida jurídica do Estado e o legislador ordinário desenvolve essas regras gerais, através dos códigos e legislação extravagante. Enquanto o termo Constituição é aplicado ao documento votado pelos representantes do povo, o vocábulo Carta designa a lei maior outorgada pelo governo. Pelo fato de a Constituição expressar o sistema político do Estado e definir a proteção básica do cidadão, constitui uma importante fonte de conhecimentos quanto à filosofia política e social do povo, não obstante a possibilidade de ocorrer o fenômeno das constituições que Ângelo Latorre denomina semânticas, cujas normas têm pouca ou nenhuma relação com a realidade política do país em que em teoria regem, sendo essa circunstância deliberadamente desejada pelo legislador. 1. O Brasil já promulgou 7 constituições, as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, substancialmente alterada pela Emenda Constitucional de 17 de outubro de 1969, e a de 1988. A Constituição atual, a exemplo das anteriores, é de natureza rígida, uma vez que as exigências para sua modificação são maiores do que as necessárias à legislação ordinária. A proposta de emenda especial, pois, partindo do Legislativo Federal, deverá conter a assinatura, no mínimo, de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Poderá a proposta originar-se, também, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Já a aprovação da proposta de emenda deve ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e obter a anuência de, no mínimo, 3/5 dos votos dos respectivos membros, em 2 turnos de votação, conforme prevê o artigo 60, 2, da Constituição. Nem toda matéria, por outro lado, é passível de emenda constitucional, uma vez que a lei maior fixou algumas cláusulas pétreas no artigo 60, 4. Assim, não pode ser objeto de deliberação qualquer proposta que vise a abolir e a forma federativa de Estado. Segunda, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira, a separação dos poderes. Quarta, os direitos e garantias individuais. 197. Direito administrativo. A finalidade do Estado é promover o bem-estar da coletividade. Para alcançar o seu objetivo deve apresentar, em primeiro lugar, uma estrutura definida de poder, que é uma atribuição do direito constitucional e, em segundo lugar, desenvolver a prestação de serviços públicos, cujo estudo compete à dogmática administrativa. O pensamento central desse ramo é o conceito de serviço público, que é a atividade estatal dirigida à satisfação das necessidades coletivas de ordem fundamental, como fornecimento de energia elétrica, correio, abastecimento de água, transportes, obras públicas, segurança, etc. Em que medida e dentro de que limites deve ser prestado esse serviço, é algo que diz respeito à filosofia política de cada Estado e sobre isto há várias correntes doutrinárias. As principais se reduzem a 2, a individualista, para quem o Estado deve intervir o mínimo possível no desenvolvimento social e limitar-se às atividades próprias do Estado guardião, e a coletivista ou socializante, que preconiza o Estado-providência, participante em todos os assuntos de relevância social. É o direito administrativo que estabelece a fórmula jurídica para a realização do serviço público, cujo conceito foi definido por Gese como toda organização de caráter permanente destinada a satisfazer as necessidades públicas de um modo regular e contínuo. 2. Como a execução e o controle dos serviços públicos dependem do trabalho de funcionários qualificados, o Estado admite servidores de acordo com o que estabelecem as normas específicas, que se incluem no objeto do direito administrativo. Este ramo,
na definição de Temístocles Brandão Cavalcante, é o conjunto de princípios e normas jurídicas que presidem ao funcionamento das atividades do Estado, à organização e ao funcionamento dos serviços públicos, e às relações da administração com os indivíduos. 3. O direito administrativo não se confunde com a ciência da administração, que estuda os modelos teóricos relativos à gestão dos interesses coletivos. Esta ciência, que se ocupa com a política e a técnica da administração, oferece importantes subsídios ao direito administrativo, que é modelo concreto de administração da coisa pública. A dogmática administrativa, que hoje é um ramo autônomo, destacou-se do direito constitucional a partir do início do século XIX. Seus princípios básicos surgiram na França, com a organização dos serviços públicos, promovida por Napoleão Bonaparte. Considerado por alguns como o direito do futuro, bem se pode afirmar que o administrativo é o direito do presente, tal a sua penetração na vida social e os seus reflexos nos diversos ramos jurídicos. É um direito que se desenvolve amplamente e que, por ser um campo demasiadamente vasto e carecer ainda de estabilidade, não se acha totalmente codificado. Em nosso país, a codificação das normas administrativas se faz de forma progressiva e por partes. Assim é que possuímos códigos de água, florestal, de mineração, de caça, de conduta da alta administração federal, regime jurídico dos servidores públicos civis da União, entre outros. Além de se orientar pelos princípios comuns ao direito público, como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, o direito administrativo consagra os princípios específicos da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade dos interesses públicos. 198. Direito financeiro. Direito financeiro é o ramo do direito público que disciplina a receita e a despesa pública. Para realizar os serviços públicos, o Estado necessita de recursos financeiros, obtidos mediante cobrança de impostos, contribuições, taxas, bem como por sua atividade empresarial. O movimento de arrecadação do dinheiro público e o seu emprego em obras e despesas gerais constituem objeto do direito financeiro. Nessa disciplina são estudados os tributos, crédito, direito financeiro penal, despesa pública. Apesar de as expressões direito tributário e direito fiscal serem empregadas, muitas vezes, como equivalentes ao direito financeiro, constituem apenas uma parte desse ramo referente às contribuições. Enquanto para a escola francesa o aspecto mais importante do direito financeiro é o que se refere à obtenção dos meios, para a escola alemã fundamental é a parte relativa à despesa pública. Tais preferências não apresentam um fundamento lógico, de vez que as duas tarefas são etapas necessárias e indispensáveis de um mesmo processo. Apesar de alguns juristas, como Bompani, considerarem o direito financeiro um simples apêndice do direito administrativo, a generalidade dos autores reconhece a sua autonomia. Até o início do século passado, a dogmática financeira não apresentava princípios próprios e seus estudos localizavam-se nos compêndios de direito constitucional, direito administrativo e ciência das finanças. A doutrina jurídica, que serviu de base ao surgimento do direito financeiro como ramo autônomo, foi a desenvolvida, primeiramente, pelo austríaco Mirbach Infeld, 1909, e pelo alemão Enno Becker. Foram decisivos também os estudos apresentados, mais tarde, pelos italianos Pugliese, Grisiotti, Ingrosso, Jarac e pelos franceses Trotabas e Ebrard. Em nosso país, até a metade do século XX, o direito financeiro era considerado um campo anexo da ciência das finanças. Atualmente, porém, apresenta um grande desenvolvimento e suas normas fundamentais acham-se inseridas no Código Tributário Nacional, de 1966. 199. Direito Internacional Público. O direito internacional público é o ramo jurídico que disciplina as relações entre os Estados soberanos e os organismos análogos. As suas principais fontes formais são os tratados e os costumes internacionais. A sua existência pressupõe as chamadas bases sociológicas, a pluralidade de Estados soberanos, pois se houvesse apenas um Estado,
o Estado mundial, não haveria dualidade de interesses e, consequentemente, não se justificariam quaisquer normas que não fossem as internas. B. Comércio internacional, pois a grande massa de interesses apresenta conteúdo econômico e envolve a troca de riquezas. C. Princípios jurídicos coincidentes, de vez que, inexistindo valores comuns, faltariam os critérios de entendimento. 4. Originalmente esse ramo jurídico recebeu a denominação de direito das gentes, adotada pelo espanhol Francisco Soares, de 1548 a 1617, e pelo holandês Hugo Grossio, de 1583 a 1645. Em Roma essa expressão foi empregada em sentido diverso, pois se referia às normas que regulavam as relações jurídicas dos estrangeiros. A denominação proposta por Soares foi aceita e generalizou-se entre os povos de diferentes línguas: droit des gens, law of nations, direito de gentes, direito dele genti. Apesar de a denominação ser mantida na Alemanha, Volksrecht, modernamente foi substituída pelo nome direito internacional, de uso corrente nos diversos idiomas: droit international, international law, direito internazionale. Essa expressão, contudo, tem sido criticada por alguns autores por se referir ao conceito de nação, que é de ordem sociológica e não jurídica. Sugerem, esses juristas, a substituição pelo termo interestatal. A teorização do direito internacional foi encetada pela Escola Espanhola do Direito das Gentes. Constituída, entre outros nomes, por Francisco Vitória, Soto, Molina, Francisco Soares, que defenderam, nos séculos XVI e XVII, a existência de uma comunidade internacional, fundada na independência e igualdade de direito entre os Estados. Foi importante também a contribuição de Hugo Grossio, considerado por muitos o pai do direito internacional. Foi esse jurista que formulou a divisão do objeto do direito internacional em guerra e paz, em sua obra intitulada De Jure Belli et Pacis, 1625. Tal critério ainda perdura, sendo incluída a parte relativa ao direito de neutralidade nos estudos sobre a guerra. O direito internacional, que é também direito positivo, apresenta várias semelhanças com o direito interno, conforme discrimina o internacionalista Celso de Albuquerque Melo. A. É uma ordem normativa. B. É dotado de sanção. C. Tem idêntica noção de ato ilícito, isto é, que ele consiste na violação de uma norma. 5. Na opinião de Luiz Legais Y. Lacambra, o direito internacional apresenta todos os supostos essenciais da juridicidade. A. Um ponto de vista sobre a justiça a realizar. B. Há uma pluralidade de sujeitos de direito. C. Há uma recíproca correlação de licitude. D. Há uma forma de viver social que se cristaliza em um conjunto de normas jurídicas. 6. Não obstante os elementos comuns entre o direito internacional e o direito interno, alguns autores discutem a existência desse ramo do direito, e há quem chegue a negar o caráter jurídico das normas internacionais. Vê item 44. Infine. Questionam, entre outros aspectos, os seguintes: 1. A impossibilidade de um Estado, em face de sua soberania, subordinar-se a qualquer ordenamento não ditado por ele próprio. 2. A ausência de um poder legislativo. 3. A falta de uma jurisdição internacional. 4. A falta de sanção. Tais argumentos encontram resposta imediata. O direito internacional não subordina os Estados a um poder estranho, mas ao império das normas jurídicas, e o conceito atual de soberania não é incompatível com a submissão à ordem jurídica. Assim como no direito interno há uma criação espontânea do direito, o consuetudinário, que não requer a intervenção ou comando do Estado. Na ordem internacional é possível também a produção normativa independentemente de um poder superior ao Estado. A aludida falta de uma jurisdição internacional compromete apenas, e em parte, a efetividade do direito e não a sua validade, o que, dito em outras palavras, quer dizer que não se deve confundir o ser do direito com o dever ser. Apesar de deficiente, existe a sanção internacional, sob diferentes modalidades: represália, boicote, bloqueio pacífico, guerra, etc. Quanto à relação entre o direito internacional e o direito interno, a doutrina apresenta duas grandes correntes:
a dualista e a monista. Para a primeira corrente, os dois direitos constituem sistemas inteiramente independentes, que estão entre si como dois círculos tangentes. Para o monismo, ao contrário, os dois direitos se integram num sistema único. Nesse ponto, bifurcam-se as opiniões. Para a linha hegeliana, no ordenamento jurídico único, a predominância é do direito interno sobre o direito internacional, em face do caráter absoluto da soberania. Para outra corrente, na qual se destacam os adeptos da Escola de Viena, Kelsen, Vedrus, Kunsch e outros, a norma internacional ocupa uma posição superior ao direito interno, que lhe deve submissão. Como síntese das correntes dualista e monista, surgiram as teorias conciliadoras, que admitem a existência de dois sistemas jurídicos com uma subordinação parcial. Alguns estados reconhecem expressamente a obrigatoriedade interna das normas internacionais. Na Inglaterra existe o princípio de que o direito internacional é parte do direito da Inglaterra, e na Alemanha o artigo 25 da Constituição Federal determina: as regras gerais do direito internacional são parte do direito federal. Têm primazia sobre as leis e produzem direitos e obrigações imediatas para os habitantes do território federal. Os organismos internacionais, que zelam pelo aperfeiçoamento e efetividade do direito internacional, são, entre outros, a Organização das Nações Unidas, ONU, criada em 1945, a Organização dos Estados Americanos, OEA, de 1948, a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia. 200. Direito internacional privado. O direito internacional privado, na definição de Agenor Pereira de Andrade, é o conjunto de normas que tem por objetivo solucionar os conflitos de leis entre ordenamentos jurídicos diversos, no plano internacional, indicando a lei competente a ser aplicada. 7. Quando estudamos a eficácia da lei no espaço já entramos em contato com o principal objeto desse ramo, vê item 139. Embora a prevalência da opinião de que se trata de um ramo do direito privado, entendemos, juntamente com Miguel Reale e Paulo Dourado de Guzmão, que a sua natureza é de direito público. 8. Pelos elementos que a definição acima oferece, verifica-se que esse ramo, apesar de produzir efeitos sobre os particulares, não cria modelos de conduta intersubjetiva, pois limita-se a indicar o sistema jurídico a ser aplicado às relações sociais, o nacional ou o estrangeiro. As suas normas são de caráter cogente ou taxativo, pois as partes interessadas não podem alterar os seus efeitos. A denominação desse ramo tem sido criticada por diversos autores, quanto aos 3 vocábulos que a compõem. Para alguns, não chega a ser direito, sendo apenas um conjunto de princípios ou normas técnicas que resolvem conflitos de leis. Na opinião de outros juristas, não possui caráter internacional, pois é regulado internamente pelos próprios estados para ser aplicado em seus territórios. A expressão é criticada ainda em razão do termo privado, pois muitos consideram esse ramo como sendo de direito público. Outras denominações têm sido apresentadas: direito intersistemático, direito civil internacional, direito privado universal dos estrangeiros, direito dos limites, conflito de leis. Quanto ao objeto da disciplina, não há uniformidade de pensamento entre os juristas. Para a escola francesa, o direito internacional privado regula: a. O conflito de leis no espaço, b. Os aspectos jurídicos da nacionalidade, c. A situação jurídica do estrangeiro. Alguns autores, como Haroldo Valadão e Amílcar de Castro, estendem o objeto de estudo do direito internacional privado à solução de conflitos entre ordenamentos jurídicos de um mesmo Estado. As opiniões divergem também quanto à inclusão dos conflitos de leis de natureza penal, administrativa, processual e fiscal. Na opinião de Agenor Pereira de Andrade, não se pode aceitar a ideia de que houvesse confrontos de leis no plano externo que fugissem ao estudo da nossa disciplina, por se situarem nessa ou naquela departição do direito. 9. Apesar de alguns autores negarem autonomia ao direito internacional privado, ela é reconhecida de uma forma generalizada pelos cientistas do direito. O fato de grande parte de suas normas localizarem-se, em nosso sistema, na Lei de Introdução ao Código Civil, é algo contingente e que não indica qualquer dependência ao ramo do direito civil.
1928, a Sexta Conferência Interamericana aprovou, em Havana, um Código de Direito Internacional Privado, cujo projeto foi elaborado pelo jurista cubano Antônio Sanches de Bustamante. Esse diploma legal, que recebeu o nome de Código de Bustamante, foi ratificado pelo Brasil, através do Decreto Legislativo N. 5.467, de 7 de janeiro de 1929. 201. Direito Penal. Direito penal é o ramo do direito público que define os crimes, estabelece as penalidades correspondentes e dispõe sobre as medidas de segurança. Na definição de megera, é o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, ligando ao delito, como pressuposto, a pena como consequência. 10. A missão deste ramo, na visão de René Ariel Doty, consiste na proteção de bens jurídicos fundamentais ao indivíduo e à comunidade. 11. Além da denominação direito penal, a mais divulgada atualmente, esse ramo é também designado por direito criminal. Enquanto a primeira denominação faz referência à consequência jurídica que está sujeito ao autor do crime, a segunda se reporta ao conceito nuclear do ramo, que é o crime. Alguns autores criticam a expressão direito penal, por não abranger uma parte importante desse ramo, que são as medidas de segurança. Outros nomes foram sugeridos: direito repressivo, Puglia, direito restaurador ou sancionador, Valdez, direito de defesa social, Martinez, direito protetor dos criminosos, Dourado Monteiro, etc. Antes de atingir a atual fase, em que o titular do jus puniendi é o Estado, o direito penal passou por diversas etapas. Vingança privada. B. Composição voluntária. C. Composição legal. D. Repressão do Estado. Primitivamente, a vítima ou seus familiares reagiam à lesão do direito, pela própria força. V. Item 193. Na fase da composição voluntária, a vítima entrava em acordo com o criminoso e trocava o seu perdão por uma compensação econômica. Posteriormente, esse critério de composição, instituído naturalmente pelas partes, foi adotado pelas legislações, que impunham ao infrator um pagamento à vítima. Finalmente, no período de humanização do direito, para o qual César Beccaria, de 1738 a 1794, contribuiu decisivamente, com a sua obra De Deliti Deli Pene, o Estado detém o monopólio do direito de punir e o faz mediante critérios científicos que objetivam, de um lado, a intimidação, de outro, a readaptação social do criminoso. A moral, que exerce grande influência em toda a árvore jurídica, manifesta-se de uma forma mais intensa no ramo penal. Ao definir as infrações, a dogmática penal lida com o mínimo ético, ou seja, com os princípios morais mais relevantes e essenciais ao bem-estar da coletividade. Por esse motivo o Código Penal é considerado, por alguns, como o código moral de um povo e o ilícito penal é referido, às vezes, como ilícito moral. Giulio Battagrini explica as razões, enquanto nos demais ramos do direito a moral é, antes de mais nada, critério de valoração, com exceção da instituição do matrimônio que, no direito civil, é regulada por leis de ética natural. No direito penal o conteúdo material do preceito se constitui principalmente de normas morais, direito natural, ponto. 12. Quanto às infrações penais, os sistemas jurídicos apresentam dois critérios básicos. Alguns países, como a Alemanha, França e Bélgica, adotam uma divisão tricotômica, crime, delito e contravenção, cujos conceitos se distinguem apenas sob o aspecto de gravidade do ilícito. Nesse sistema, o delito é infração mais grave do que a contravenção e mais leve do que o crime. Em outros países, como o nosso, adota-se apenas uma divisão dicotômica, crime ou delito e contravenção. Não há uma distinção ontológica entre crime e contravenção. O critério é o quantitativo. Daí Nelson Hungria haver cognominado a contravenção por crime a não. A distinção maior é quanto às penas e o seu cumprimento. O ponto maior de convergência da dogmática penal reside no conceito de crime e seus elementos constitutivos. Costuma ser definido como ação humana, típica, ilícita e culpável. A ação humana,
somente o homem possui responsabilidade criminal. As pessoas jurídicas não podem ser sujeito ativo do crime. A responsabilidade criminal é apenas a de seus dirigentes. Nem os irracionais, como se admitia outrora, são imputáveis. Não obstante, em nosso país, a Lei nº 9.605/98 prevê a responsabilidade criminal da pessoa jurídica que, sob determinadas condições, agride o meio ambiente. As penas previstas são restritivas de direitos. Os requisitos básicos para a responsabilidade penal são: idade mínima de 18 anos e discernimento. B. Típica. A tipicidade consiste no fato de a ação praticada enquadrar-se em um modelo de crime definido em lei. Prevalece, no direito penal, o princípio de estrita legalidade. Nulum crimen, nulla poena, sine lege, não há crime nem há pena sem lei. Este é um princípio de vital importância para a segurança jurídica dos indivíduos. Como decorrência lógica, não se admite analogia em matéria penal para efeito de enquadramento da conduta em tipos de crime e fixação de penas. Discute-se a respeito da aplicação da analogia em bonam partem que favorece ao acusado. Rocco, Bettiol, Delitala e outros admitem-na, enquanto Nelson Hungria, Von Ippel, Azul e outros a ela se opõem. Se ilícita, a ação praticada é contrária ao direito. O antijurídico penal pressupõe sempre a tipicidade. D. Culpabilidade, é o elemento subjetivo da ação. Para haver crime é necessário que o agente da ação tenha agido intencionalmente ou com imprudência, negligência ou imperícia. Chama-se crime doloso praticado com deliberação e vontade, culposo, quando não desejando conscientemente o resultado da ação, o agente não o impede. Em matéria penal, portanto, não há qualquer aplicação da teoria objetiva da responsabilidade ou da responsabilidade sem culpa. Questiona-se quanto à inclusão da punibilidade no conceito de crime. O penalista italiano Giulio Battagrini defendeu a, mas prevalece. Contudo, a opinião contrária, e o argumento mais forte foi apresentado por Sauer, ao afirmar que o crime é o pressuposto da pena, ou seja, está é o efeito jurídico da prática do crime. 202. Direito processual. Direito processual é o ramo jurídico que reúne os princípios e normas reguladoras dos atos judiciais tendentes à aplicação do direito aos casos concretos. Esse ramo surgiu apenas em uma fase de maior desenvolvimento científico do direito. Nos tempos primitivos, a solução jurídica dos conflitos interindividuais era uma tarefa dos particulares. O poder público não assumia o encargo de resolver os litígios. Quando alguém se julgava lesado em seu direito, tomava a iniciativa de obter a reparação do dano sofrido, mediante expediente próprio. Era o sistema de autodefesa. Modernamente, a tarefa de julgar e aplicar a lei aos casos concretos é monopólio do Estado e só excepcionalmente se admite o de esforço pessoal, legítima defesa. Para o cumprimento de seu dever de resolver as questões jurídicas manifestas, o Estado moderno dispõe de um poder próprio, o judiciário, especificamente estruturado para desenvolver a atividade jurisdicional. A função que exerce é da máxima importância para a segurança jurídica dos indivíduos. A efetividade do direito não depende apenas de leis aperfeiçoadas, indicadoras de modelos de comportamento social. É indispensável, complementarmente, um sistema eficiente de regras que organizem a prestação jurisdicional, para que o Poder Judiciário, com independência, critério científico e a celeridade desejada, julgue os pedidos que lhe são dirigidos. O direito processual, também denominado direito judiciário, é caracterizado como um direito adjetivo ou formal, como meio de distinção do que regula diretamente os fatos sociais, caracterizado como direito substantivo ou material. A alusão ao direito processual como direito adjetivo é criticada por alguns autores, sob o fundamento de que o adjetivo pressupõe o substantivo, fato esse que não ocorre na relação entre as normas processuais e as civis ou criminais, pois é possível haver um processo judicial sem a existência concreta de direito material.
Historicamente, as normas processuais surgiram no bojo das leis materiais, como apêndice. Atualmente, porém, o direito processual revela-se autônomo não apenas no ponto de vista científico e doutrinário, mas também no campo legislativo. Assim é que, ao lado do Código Civil e Comercial, há um Código de Processo Civil, que estabelece os procedimentos judiciais a serem observados quando as pretensões forem de natureza civil ou comercial. Igualmente, além do Código Penal, há o Código de Processo Penal, destinado a regular as ações criminais. Discute-se, doutrinariamente, se o direito processual pertence à classe do direito público ou direito privado. A opinião prevalente o situa entre os ramos do direito público. Alguns autores, notadamente franceses, entendem que o processo civil pertence ao gênero do direito privado, enquanto o processo penal, ao direito público. Alegam que no processo civil as partes possuem ampla liberdade na prática dos atos judiciais e que os interesses em jogo são apenas particulares, enquanto o processo criminal é inflexível, pois nem o juiz, nem as partes podem alterar o rumo da ação criminal. Ângelo Latorre contesta a alegada dualidade de interesses, a coletividade e a ordem jurídica, em seu conjunto, estão interessadas em que os conflitos entre particulares se resolvam com rapidez e justiça. A função judicial no âmbito do processo civil é também um exercício do poder público em prol da comunidade e não simplesmente um instrumento nas mãos dos particulares. 13. O objeto de estudo do direito processual centraliza-se em 3 aspectos fundamentais: a jurisdição, b. a ação, c. processo. A jurisdição consiste no poder que os juízes e tribunais possuem de declarar o direito sobre as questões que lhes são submetidas. A palavra jurisdição é de origem latina iurisdictio, que significa dizer o direito. Divide-se em contenciosa e voluntária. A primeira se ocupa das questões litigiosas, enquanto a segunda apresenta um caráter administrativo, sendo provocada quando interessado deseja uma declaração ou autorização judicial. Para Calamandrei, apenas a contenciosa constitui efetivamente uma jurisdição. O conceito de jurisdição não se confunde com o de competência. Esta é a medida da jurisdição, ou seja, é a aptidão do juiz para exercer sua jurisdição em caso determinado. 14. O direito de ação consiste na faculdade, que o portador de um interesse econômico ou moral possui, de submeter uma pretensão, contra um sujeito de direito, à apreciação do Poder Judiciário, exigindo-lhe a prestação jurisdicional. É um direito autônomo, que não depende do suporte de um direito subjetivo. Processo é o conjunto de atos judiciais necessários à declaração do direito aos casos concretos. A vida está registrada em cada processo. Os anseios, as discórdias, todos os tipos possíveis de conflito social desembocam no judiciário e clamam por soluções acordes à moral e à justiça social. As atenções se voltam para o magistrado, que conduz o processo, decide incidentes e julga o mérito das questões, mas o peso da responsabilidade se distribui, em diferentes parcelas, para todos aqueles que interferem no andamento das causas. Coragem, serenidade e operosidade devem ser o apanágio do julgador. Atento às questões de fato, deve ser um permanente estudioso, mantendo-se atualizado não apenas com a ordem jurídica, mas ainda em face da ciência em geral e da jurisprudentia em particular. Os advogados canalizam as questões ao judiciário e discutem os fatos e o seu enquadramento jurídico, além de desenvolverem a retórica de persuasão e convencimento. São os que mantêm contato imediato com as partes e percebem a sua tensão e sofrimento. Devem ser eternos estudiosos, como os demais profissionais do direito, uma vez que este não deixa de evoluir. O Ministério Público é o fiscal da lei e representante da sociedade. Nas causas de interesse social ou de incapazes, a sua presença é indispensável. Sua atuação perante o judiciário não é passiva, pois possui legitimidade para ajuizar ação civil pública e de investigação de paternidade, avultando-se a sua importância com a promulgação da Constituição Federal de 1988. As defensorias públicas patrocinam as causas dos hipossuficientes e dão uma dimensão democrática à justiça. Graças a elas torna-se possível a garantia de acesso ao judiciário,
que é um princípio democrático fundamental. Devem os defensores reunir iguais predicados aos advogados em geral. Os poderes públicos municipais, estaduais e federal têm a sua advocacia particular patrocinada por procuradores, que ocupam cargo público e são advogados. Bibliografia principal.